Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ser conscientes. E aí, mundo, como vocês estão? Eu espero que seja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vou indicar alguns livros para não serem lidos na quarentena. Claro que não é no sentido literal, né? Óbvio que, eu não tô proibindo ninguém de ler esses livros na quarentena, até porque a maioria eu li durante a quarentena. Mas são livros, assim, que tem situações muito semelhantes com as que a gente tá passando, então em muitos momentos a gente vai acabar se identificando. Muita gente nesse momento prefere ler livros que fazem a gente esquecer dos nossos problemas e para outra realidade, mas esses fazem justamente a gente lembrar dos nossos problemas, sabe? E durante a leitura a gente vai conseguir reparar algumas semelhanças da história com a nossa própria vida no momento atual. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já aproveita para se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, seguir o canal nas outras redes sociais também, que tem o Instagram, que é @estantecósmica, e o Scooby, que você pode pesquisar lá Estante Cósmica que você acha, ou pesquisar meu nome também. Manda a solicitação de amizade lá, e se você se interessar em qualquer um dos livros que eu citar, ou quiser comprar qualquer outra coisa mesmo na Amazon, sério, gente, qualquer coisa, por favor, compra usando o meu link, ele sempre fica aqui na descrição e no comentário fixado, e comprando por esse link você ajuda muito, muito mesmo o canal. E outra coisa, o canal já tá quase chegando nos 10 mil inscritos, eu já tô surtando antecipadamente aqui. Gente, muito obrigada de verdade, isso me deixa imensamente feliz, sabe, ver vocês me apoiando, isso é muito importante e significa muito pra mim. E é claro que vai ter uma comemoração, alguma coisa especial, vem aí, né, vem aí, aguardem que logo menos vocês terão mais informações. Agora vamos começar com as indicações, e o primeiro livro que eu tenho pra indicar pra vocês é o que me deu ideia pra esse vídeo, que é Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Esse livro aqui tem um filme, né, com Will Smith, mas não tem nada a ver com o livro. É uma ficção pós-apocalíptica em que a gente acompanha um homem que é, assim, o único sobrevivente de uma epidemia que acabou transformando todas as pessoas em uma espécie de vampiro. A gente começa acompanhando ele quando ele já tá um pouco mais adaptado a essa realidade de ser a única pessoa normal. Ele já sabe em que momentos ele pode sair da casa dele pra conseguir o que ele precisa, né, comida, água e caçar, e já adaptou toda a casa dele, toda a vida dele pra conseguir sobreviver. E ao longo da narrativa a gente vai acompanhando outros períodos de tempo, um pouquinho mais pra frente, quando algumas coisas começam a dar errado, e também mais no passado, né, quando essa epidemia surgiu. E o livro foca muito na solidão do personagem, porque na condição que ele tá, ele é o único sobrevivente, não tem ninguém com quem falar, com quem conversar, e ele tá ali tentando seguir a vida dele, mas com que propósito, sabe? Por que ele tá continuando a viver se a vida dele vai ser só aquilo pra sempre? O maior problema pra esse personagem não é nem, assim, a sobrevivência, os vampiros, e sim a solidão. Isso acaba mexendo muito com o psicológico dele. Uma coisa que eu gostei muito nesse livro é que tudo é explicado. Tem uma hora que o personagem, ele começa a tentar entender por que as pessoas se transformam em vampiros, e ele começa a pensar em como que esse vírus se alastra, se é pelo contato físico, pelo ar, quais são os sintomas, qual seria uma possível cura, e aí a gente vê que tudo tem uma explicação científica, sabe? Acho que pra quem gosta dessa área de biológicas vai ser muito interessante. Eu confesso que em algumas partes eu ficava bem boiando mesmo, mas o jeito que ele explicava dava pra entender de certa forma. E esse livro, ele mescla os gêneros da ficção científica e também do terror, por conta de toda essa situação que o protagonista tá passando, né, esse terror psicológico. Ele é um livro bem dolorido, a gente fica sempre se colocando no lugar do personagem, sofrendo junto com ele. Tem essa semelhança, né, com o nosso mundo atual, porque tem uma pandemia que contaminou todo mundo, as pessoas tinham que ficar isoladas. Claro que aqui são proporções bem maiores, né, o rumo que a história leva é uma coisa bem mais preocupante, tomara que a gente não chegue nesse nível. E é um livro muito fluido, eu fiquei muito surpresa com isso, sabe? Eu comecei, quando eu fui ver já tava na metade, é uma leitura muito rápida. Eu gostei muito do final também, é super diferente do filme, mas acaba fazendo muito sentido. Dependendo da situação que a gente tá, o melhor que a gente pode fazer é se adaptar. Outra indicação é do livro do Stephen King, claro que ele não pode faltar, né? Ele tem um livro de ficção pós-apocalíptica que é A Dança da Morte, só que eu nunca li esse livro, então o que eu vou indicar vai ser O Iluminado. Nesse livro a gente acompanha uma família, e o patriarca aí dessa família, ele tá passando por um momento difícil na carreira dele, porque ele teve muitos problemas com abuso de álcool, isso virou a vida dele de cabeça pra baixo. Então ele tá tentando recomeçar, e por isso ele e a família dele vão passar esse tempo nesse hotel, porque ele vai ser o zelador durante o período do inverno. Esse hotel fica cheio de neve, assim, tem como sair nem entrar, eles ficam muito isolados, e aí tem que ficar um zelador pra poder tomar conta do hotel durante esse período. E aí, como é um período bem longo, acho que são 3 meses, pra ele não ficar sozinho, ele leva também a esposa e o filho. E no caso, esse filho é uma criança de 5 anos, ele é muito inteligente e ele tem um sexto sentido, sabe? Ele é iluminado, ele consegue perceber as coisas ao redor dele. E esse menino, por conta do poder dele, ele tem esse pressentimento ruim sobre essa estadia no hotel. Ele acha que alguma coisa ruim vai acontecer, ele tem pesadelo sobre isso, não quer ir, só que ele sabe a importância que isso
tem pra família dele. Ele sente, né, essa tensão, essa situação complicada que a família dele tá passando. Então ele sabe que vai ser necessário sim ele ir pra esse hotel. E é claro que ele não podia estar mais certo, né? Esse hotel, ele é... Não sei nem explicar o que é esse hotel. Ele é assombrado, ele é como se fosse um personagem da história também. Todas as pessoas que morrem nesse hotel acabam ficando com o espírito preso. E esse hotel, ele é muito maligno e ele manipula as pessoas, assim. Ele consome as pessoas real. E a gente pode assimilar isso também com o tanto de tempo que eles estavam passando ali isolados. Muito tempo confinado ali, preso com aquelas mesmas pessoas, aqueles mesmos ambientes, você vai ficando claustrofóbico. E essa é a situação em que a gente pode acabar se identificando, né? Esse isolamento, não tendo contato com o mundo exterior. E aí o que era pra fazer essa família se reerguer depois de tantos momentos complicados vai ser a ruína pra eles. Esse livro, ele tem essa pegada sobrenatural, de terror, mas ele também foca muito no drama familiar entre essas pessoas, porque vai ter muito esse conflito interno. Ao mesmo tempo que essa pessoa tá tentando te fazer mal, você sabe que é um membro da sua família. E olha, eu acho esse livro com uma narrativa muito arrastada, ele realmente vai aos poucos caminhando pra te conectar ao ínfimo dos personagens. Não acho que seja um livro pra qualquer um. Quem não gosta dessa coisa muito detalhada talvez ache a leitura um pouco chata, que foi o meu caso, mas é um livro muito bem escrito e a maior parte das pessoas acaba gostando do que não gostando. Um livro que se assemelha muito à nossa realidade é A Máscara da Morte Vermelha ou da Morte Rubra, do Edgar Allan Poe, que na verdade ele tá aqui dentro desse meu compilado de contos, mas a capa dele não tem nada a ver. E ele é um conto minúsculo, acho que não tem nem 10 páginas, sabe? Você consegue ler em 10 minutinhos. E eu fico até impressionado, eu acho que o autor conseguiu discorrer bem, fala bastante coisas em 10 páginas. E aqui nesse livro também tá tendo uma epidemia, uma doença que tá assim devastando esse reinado. E aí quando assim, já metade da população já estava morta, o príncipe decidiu simplesmente que ele ia juntar os seus amigos, tá? O pessoal mais jovem, mais legalzinho, pegou 1000 pessoas e se enfiou dentro do castelo para eles ficarem isolados sem contato com as outras pessoas. Ele simplesmente pensou: quem tá de fora que morra, né? Eu não sou coveiro. Percebeu aí já a semelhança? E ele pensou em tudo, sabe? Tinha comida suficiente, tinha entretenimento, né? Ele contratou uns atores, umas pessoas que iam apresentar. E eles estavam seguindo, né? Porque era realmente uma coisa muito rigorosa. Se você simplesmente saísse, você ia com certeza morrer. Não tá sendo que nem aqui que as pessoas não levam muito a sério e simplesmente vão lá aglomerar. E aí no 6º mês que eles estavam aí nessa quarentena, ele decidiu dar uma super festona só pra essas 1000 pessoas que estavam lá, que provavelmente eram as últimas pessoas sobreviventes. E aí ele enfeitou todo o castelo, todos os salões, de uma cor bem diferente cada um. E o autor vai descrevendo essa decoração e por mais que assim seja uma coisa muito bonita, muito fantástica, quando ele vai escrevendo, em vez de a gente ficar tipo encantada, a gente na verdade fica com medo, com receio. Ele descreve desse jeito mais sombrio. E aí o que acontece nessa festa é que chega um convidado inesperado. Esse encontro que pode ser assim previsível, mas ele faz a gente pensar bastante nas consequências que os nossos atos vão ter. E a escrita do Poe é muito surpreendente, consegue ser poética e macabra ao mesmo tempo, sabe? Ela te assusta e te encanta. E essa história tá em domínio público, então você consegue achar muito fácil, só pesquisando no Google ou até audiobook aqui no YouTube mesmo. Vou indicar também Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. Nesse livro também tem esse cenário mais pós-apocalíptico, a gente acompanha essa moça em 2 tempos diferentes, um em que ela já tá assim no futuro, fazendo uma travessia de barco com os 2 filhos dela. Uma coisa muito complicada, muito difícil, porque eles têm que usar vendas o tempo todo, e aí aos poucos a gente vai entendendo por quê e pra onde ela tá indo. Vai alternando entre essa e a narrativa mais no passado, que é quando tudo começou, e a personagem principal, que é a Mallory, e as outras pessoas vão aprendendo a conviver nesse mundo. O que acontece é que simplesmente as pessoas veem alguma coisa e tem essas tendências de assassinato e de suicídio. Ninguém sabe assim o que é, simplesmente ela vê e começa a tentar matar os outros e a se matar. Muitos casos são passados na TV, assim, e aí as pessoas ficam se perguntando se é uma epidemia, se é uma doença, porque parece que vai atingindo as pessoas de uma mesma região e aí isso vai se alastrando. Tem pessoas que no começo não levam isso tão a sério, acho que nunca vai acontecer com ele mesmo, né? Mas aí essa situação vai se aproximando cada vez mais da protagonista, da região em que ela mora, e aí ela vai pra um lugar se esconder, tentar sobreviver junto com outras pessoas que na verdade ela nem conhece. Essas pessoas simplesmente se reúnem aí pra ficar totalmente isoladas nesse lugar, nessa casa. Tentam estocar o máximo de comida possível, né? Porque as pessoas viram na TV, algumas já estavam se preparando, outras não estavam ligando. E aí tem toda essa complicação dessa personagem ter que se adaptar a pessoas diferentes, com hábitos diferentes que ela não conhece. Uma situação muito inusitada, em que ela vai ter que, assim, sobreviver sem sair de casa. E também o que complica mais é porque ela está grávida. Esse livro mostra também aquilo que, assim, dependendo da situação em que a gente tá, o melhor que a gente pode fazer é se adaptar, aprender, encontrar um jeito de continuar a vida com as condições, assim,
em que a gente tá se encontrando, que aconteceu com a gente ano passado, né? No começo a gente só tava assim, como se fossem umas férias, mas aí depois os estudos começaram a ser online, o trabalho a ser online, a gente foi se adaptando. Minha irmã não sabia nem usar o computador, hoje ela já consegue hackear o site do McDonald's, gente, é brincadeira, mas assim, é um nível, sabe, que o coronavírus fez a gente chegar. E aí quando o estoque das coisas acaba e elas têm que sair de casa, elas sempre usam vendas, toda protegida. E eu acho que a venda se assemelha muito à máscara que a gente usa, tipo, eles usam nos olhos, a gente usa na boca e no nariz. A gente tem que usar na boca e no nariz, mas tem gente que usa na orelha aqui, como se fosse um brinco. E é um livro que a gente vai estar tenso o tempo todo, a gente não sabe o que vai poder acontecer, é um mundo que a gente não consegue enxergar nada, a gente não pode mais depender da visão, tem que se adaptar a usar os outros 4 sentidos. Isso também é semelhante com outro livro que eu vou falar depois, e é um livro que deixa a gente sempre curioso pra saber o que vai acontecer, então acaba sendo uma leitura muito fluida que a gente termina bastante rápido. Também já deixo aqui a indicação de Mallory, que é a continuação de Caixa de Pássaros. Toma um rumo um pouquinho diferente, né, algumas escolhas eu acho que não fazem tanto sentido, acho que as explicações não foram tão condizentes com o primeiro livro, mas também é uma aventura muito interessante e eu acabei gostando um pouquinho mais desse, né, do primeiro eu não gosto tanto, mas esse aqui achei mais legal. Agora eu vou indicar um livro pra meio que aliviar um pouco, né, eu tava com umas indicações mais pesadas, não que esse livro não seja pesado, né, ele traz uns temas pesados também, mas eu diria que é um gênero e uma leitura que é um pouco mais aconchegante que os outros. E eu tô falando de Tudo e Todas as Coisas, da Nicola Jung. Nesse livro aqui, a protagonista, ela tem uma doença rara imunológica que ela tem alergia de tudo e todas as coisas, então qualquer coisinha assim pode fazer ela desenvolver uma alergia muito forte que vai fazer ela morrer. Então ela tem que estar sempre em isolamento, ela praticamente nunca saiu da casa dela, a casa dela é toda equipada assim, com esse negócio pra esterilizar o ar, esterilizar as coisas. Então ela esteve sempre presa nesse mundinho dela. As únicas pessoas que ela tem contato é com a mãe e com a enfermeira dela. E ela tá, de certa forma, assim, conformada. Ela sabe que é a condição dela, que não vai ter cura, que não vai ter como ela mudar isso. Ela lê muitos livros, ela tem um blog onde ela faz as resenhas, ela faz um curso de arquitetura pelo computador, né? Ela pesquisa bastante, tem contato com outras pessoas pelas redes sociais, mas é isso, ela nunca vai poder ir para fora, conhecer outras paisagens, outros lugares. Essa personagem teve que ficar isolada a vida inteira dela. E aí tem gente que fica uns meses aí de quarentena e já fica cheia de desculpinha só pra poder sair, pra poder aglomerar. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ser conscientes. E aí, um certo dia, um pouco depois do aniversário dela de 18 anos, ela ouve um caminhão de mudança. E aí ela vê que ela vai ter uma família nova como vizinhos. E eles têm um filho que tem mais ou menos a idade dela. E logo de cara, ele já um se interessa pelo outro, sabe? Eles ficam bem curiosos. Ela com a realidade dele e ele com a realidade dela. Essa família dos vizinhos é conturbada, sabe? Tem uma relação não muito legal. Na verdade, é uma relação bem problemática, né? A gente vai tratar de temas mais fortes nesse livro também, como agressão física, abuso de drogas na adolescência e esse abandono familiar. E, enfim, a garota, que é a Mad, e o vizinho, que é o Wally, eles vão começar a conversar através da janela, um tentando entender melhor a vida do outro. Depois eles vão trocar telefone e tal. E conforme eles vão conversando, a Mad acaba se apaixonando por ele, porque de certa forma é através dele que ela tem esse contato maior com o mundo de fora. Ela nunca teve essa relação mais próxima de conversa com outras pessoas a não ser a mãe dela e a enfermeira dela. Então essa proximidade que ela pode ter através das mensagens com o vizinho acabam se transformando em algo mais. E com o passar da narrativa a gente também vai vendo algumas coisas que aconteceram no passado dessa protagonista, entendendo um pouco mais sobre ela e a família dela também. E eu acho que é um livro muito gostosinho de ler, de verdade. Essa protagonista, ela é muito carismática, muito engraçada, então a narrativa é mais leve, também é muito fluida, né, por ser voltada mais pro público jovem. E o último livro dessa minha listinha é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Eu acho que esse é o livro mais famoso desse autor português. Esse livro também, ele é meio distópico, né, com esse cenário pós-apocalíptico. E esse livro, ele também tem aquela semelhança com Caixa de Pássaros, porque aqui as pessoas não podem mais contar com a visão, porque elas são acometidas por uma cegueira branca. Do nada, uma pessoa simplesmente ficou cega. Quando ele tava dirigindo, aí o farol tava vermelho, ele tava esperando ficar verde, e aí do nada ele começou a ver tudo branco, como se ele estivesse num mar de leite. E aí que tudo começa, né? Porque todas essas pessoas que tiveram contato com esse primeiro cego ficam cegas também. E aí as pessoas desse livro começam a levar muito a sério, porque assim, é óbvio que você vai ficar cego se você tiver contato com uma pessoa que teve contato com uma pessoa que teve contato com uma pessoa que estava cega. É com certeza absoluta, então todo mundo começa a tomar muitas precauções. Eu acho que a gente devia levar isso como exemplo e fazer também. Mas não que nem nesse livro, porque no caso nesse livro eu acho que foi um pouco drástico. Os oficiais da saúde decidiram que vai ser melhor assim, confinar todas as pessoas que estão cegas e que tiveram contatos com os cegos
em um manicômio abandonado. Então, sei lá, não tem nem papel higiênico, sabe? Não tem muitos artigos de higiene. Mas também não que as pessoas vão precisar, porque afinal, tá todo mundo cego. Como que a pessoa vai ver o papel higiênico? Como que a pessoa vai ver onde tá a privada também? Aí vira uma loucura, porque tá todo mundo tentando se adaptar a ser cego em um mundo em que não tem ninguém pra te ajudar a fazer isso. E a epidemia vai se alastrando, não para de ter gente ficando cega. Então, toda hora eles botam mais cego lá dentro do manicômio, todo mundo espremido no lugar que é pra, sei lá, 100 pessoas e aí vai 500 e começa a virar uma desordem. Porque quem que iria botar ordem lá dentro? Faz a gente refletir muito sobre condições sociais, humanitárias, sobre a vida em si. E eu acho que o que eu mais gostei nesse livro é o como ele é, assim, de certa maneira real, sabe? Porque eu acho que se acontecesse isso, dessa epidemia de cegueira, seria muito provável que o mundo ia ficar que nem tá nesse livro aí. Ele é narrado de uma forma bem diferente, sabe? Não tem, assim, marca de diálogo. O diálogo é simplesmente na mesma linha. No começo você fica meio perdido, mas é muito interessante. Eu acho que agrega no nosso sentimento sobre a história. E outra coisa interessante também é que nenhum personagem tem nome, sabe? Ele só tem características. Tem o primeiro cego, aí tem o médico, a mulher do primeiro cego. E eu acho isso até bom, porque quando o livro tem muitos personagens, como que a gente identifica eles? Não é pelo nome, né? É pelo... Ah, tá, esse aqui é o que tem cabelo azul. Sei lá, um exemplo. Então, desse jeito, a gente não precisa nem ficar tentando associar o nome do personagem com algo que ele fez, porque o livro faz isso pra gente. E ele é muito cruel, de verdade mesmo. Ele não tem aquele alívio cômico, sabe? Tem alguns livros que tratam de coisas fortes, assuntos pesados, mas tem aquela parte pra gente dar uma descontraída, sabe? Pra gente rir um pouco. Mas esse não, ele é só muito cruel mesmo. E sabe aqueles ditados? O pior cego é aquele que não quer ver. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Isso descreve totalmente o que é esse livro. Enfim, gente, o vídeo de hoje fica por aqui. Essas foram as minhas indicações, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o livro que tem essa temática de cenário pós-apocalíptico, de quarentena, de isolamento, de epidemia, pra gente trocar indicações também. E até o próximo vídeo.